A Rádio Anunciadora apresenta Fé e Cidadania, com Lúcio Machado, Rafael Costa, Ciro de Holanda e Tadeu Araújo. Olá, queridos ouvintes da Rádio Anunciadora. Que alegria estar aqui reunidos mais uma sexta-feira, mais um dia. O friozinho que vai chegando do inverno. Uma alegria estarmos aqui juntos para partilharmos e estarmos em sintonia com a missão social de todos nós que somos cristãos, que somos apaixonados pelo Evangelho de Jesus Cristo e, portanto, temos um compromisso social, um compromisso enquanto cidadãos. Somos cidadãos celestes, mas também cidadãos da terra, portanto temos um compromisso. Então, muita alegria estarmos reunidos aqui, mais uma semana desse programa, para podermos falar um pouquinho da nossa missão, trazer experiências de cristãos que atuam na área social e que sensibilizam com as preocupações do povo, dos filhos e filhas de Deus. Saudamos nossos bispos, pedimos a bênção para Dom José Francisco, Dom Luiz Ritt e também nosso bispo emérito, Dom Alano Maria Penha. Saudamos também toda a equipe da Rádio Anunciadora, da equipe de comunicação da Arquidiocese. Saudamos Padre Ricardo, Diácono Nélio, João Dias e Tiago Maia. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês e que o Senhor os ilumine sempre. Saudamos também todos vocês, nossos ouvintes, nossos que nos acompanham, que sempre estão aqui toda sexta-feira, meio-dia, para partilhar, para ouvir, mandar suas perguntas e poder crescer na fé. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, pedindo na intenção de todas as pessoas que dedicam as suas vidas para a solidariedade, para a caridade, para a justiça social. Rezamos também esse Pai Nosso na intenção das famílias que precisam de ajuda, dos mais pobres, dos marginalizados, daqueles que estão em situação de vulnerabilidade social, esses mais pobres que são amados e queridos por Deus, mas que muitas vezes são ignorados e excluídos por nós, homens. Pedimos em especial pelas famílias do prédio da Caixa, o prédio que fica na Amaral Peixoto, que está sendo hoje, sexta-feira, dia 7 de junho de 2019, está sendo alvo de despejo, um prédio que há muitos anos enfrenta diversos problemas de prostituição, de criminalidade, e que sua maioria das famílias que moram ali, todas as famílias são famílias muito pobres, famílias miseráveis, com crianças, muitos idosos, mães, pais que lutam para sobreviver, estão sendo alvo de interesses diversos, pessoas que tentam, criminosos que estão tentando dominar aquele prédio. Então pedimos que o Senhor proteja por essas pessoas. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então vamos dar início ao nosso programa Fé e Cidadania, aqui na Rádio Anunciadora, e temos hoje a presença da Lara, que é da Comissão das Pastorais Sociais, também coordena a Pastoral Universitária, também é da Pastoral do Povo de Rua. E boa tarde, Lara. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Anunciadora. Muito obrigada por mais uma vez me chamarem para participar aqui do programa. Enfim, bom dia a todos. Boa tarde já. Uma alegria ter sua presença aqui, Lara. E aí, saudamos você que nos acompanha pelas redes sociais, já viu, mas você que está aí pelas ondas da rádio, da web rádio, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, não viu ainda. Estamos aqui com a presença do querido reverendo Daniel. Ele é pároco aqui da paróquia de Todos os Santos, é da igreja anglicana, igreja cristã, igreja irmã da igreja católica. Participamos juntos da comissão do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Temos uma história de unidade, de ecumenismo, de uma relação ecumênica, pois todos nós somos seguidores do mesmo Cristo, e isso já basta para que a gente possa nos dar as mãos e caminhar juntos. Então, uma alegria ter sua presença aqui, Daniel. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Lara. Boa tarde. Um prazer muito grande estar com vocês hoje aqui. Desculpa a voz
meio rouca. Nessa semana de oração pela unidade, a gente fala muito. Então, acaba a gente... Todo dia um evento, né? A gente acaba perdendo a voz. Então, peço desculpa a vocês, aos ouvintes, mas ossos do ofício. Isso. Muito obrigado pelo convite. Fico muito alegre estar com vocês hoje aqui. Maravilha, a gente também fica muito feliz, reverendo, de ter sua presença aqui, sua participação. E a gente queria começar falando um pouquinho sobre a semana de oração da Unidade dos Cristãos. Nós estamos vivendo nessa semana, do dia 2 ao dia 9 de junho, né, de segunda-feira, de domingo a domingo, que culmina no domingo de Pentecostes. E estamos vivendo essa semana de oração pela Unidade dos Cristãos, que é promovido no Brasil inteiro, né? E na nossa arquidiocese há diversos eventos, celebrações ecumênicas. Qual a importância para você dessa semana de oração da Unidade dos Cristãos? Bom, em primeiro lugar, essa semana é composta por duas entidades muito importantes, né, na vida ecumênica, principalmente do Brasil. O CONIC, né, e incentivado pelo seu membro mais importante, a CNBB, né? Isso faz com que a gente tenha um diálogo não só em Niterói, mas em nível nacional. E o que é importante nisso? É que sempre tem temas, né? Temas que vão passear por toda a semana, né? E o tema geral dessa semana, e é isso que quero enfatizar aqui, procurarás a justiça nada além da justiça, Deuteronômio 16, 20, que fala sobre essa questão que deve ser a procura do cristão, né? Sobre justiça. Então, toda essa semana, a gente como cristão, unido em oração, a gente vai falar sobre justiça. Justiça para aqueles, como muito bem você falou, os mais necessitados, os mais pobres, os mais humildes, o que necessitam sempre do cuidado maior do nosso Deus sobre essa temática. Então, o que é importante nisso é que nós cristãos estamos juntos orando, vivenciando essa realidade e apontando para um lugar comum, né? Um lugar que deve ser a identidade do cristão, né? A unidade, né? A unidade mesmo nessa diversidade de olhares sobre a fé, mas unidade. A gente consegue orar juntos, se a gente consegue orar junto, a gente consegue caminhar junto em direção, e o tema desse ano, em direção à justiça. Maravilha. Como é que tem sido essa semana aqui em Niterói, um pouquinho das atividades? Tivemos abertura, eu tive presente lá na Santuário, enfim, como é que tem sido? A gente tem caminhado assim muito intensamente, né? Tivemos a abertura na semana lá no Santuário das Almas, né? Na paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração. Nossa Senhora do Sagrado Coração. E com muita festa, muita alegria, Dom José estava lá, o meu bispo também, Dom Eduardo Grilo também estava presente, o pastor Francisco da Igreja Luterana, os dois diáconos também, Reginel e Francisco, né? Então, esse é um momento, né, ímpar. Depois, na terça-feira, nós tivemos a abertura lá da Capela Ecumênica, né? Sim, do hospital. Do hospital, né? Isso também fez parte da semana, né? Eu não pude estar lá, mas eu soube que a Bia esteve, alguns outros irmãos ecumênicos estiveram. E só para explicar para os nossos ouvintes, né? Nós tivemos na quarta-feira de manhã a abertura, a inauguração da Capela Ecumênica do Hospital Antônio Pedro, né? Que é talvez o maior hospital de Niterói. Eu acho que tinha uma sala de oração, mas agora tem uma capela. E eu não tive presente, mas se não me engano, cristã, uma capela. Vai ser uma capela ecumênica. Sim, né? Então, o movimento ecumênico, é importante falar isso. O movimento ecumênico de Niterói, que fez essa agenda, né, para Niterói, junto com a arquidiocese, logicamente, pensou nisso, né? Pensou em estar em espaços que promovessem o ecumenismo, né? Então, quer dizer, na primeira abertura, depois na quarta-feira, né, de manhã lá na capela, e quarta-feira à noite lá na paróquia,
de Todos os Santos e culminaremos, né, com a caminhada luminosa pela paz e o encerramento, né, o fechamento dessa semana vai ser no domingo na Igreja Luterana às 16 horas, com um delicioso almoço que sempre a comunidade luterana faz. Não vai ser chucrute e cerveja. Não, vai ser uma bela refeição vegana. Né? Quem quiser. É pra Lara. Vai ser uma bela refeição vegana. E depois a celebração, às 4 horas, encerrando toda essa caminhada desses dias intensos, né? De celebração, de oração, de muita fé, de muita caminhada, a gente reencontrando pessoas, encontrando pessoas. Então, é muito gostoso. Eu, particularmente, gosto muito dessa semana porque traz a gente um olhar mais profundo da condição dos cristãos aqui em Niterói, né? Principalmente quando a gente consegue olhar nos olhos dos nossos irmãos e dizer realmente nós caminhamos juntos, né? Sentimos as mesmas dores, sentimos as mesmas alegrias e caminhamos e conseguimos caminhar apesar da diferença, apesar das coisas que nos separam, mas quando caminhamos e oramos nós conseguimos nos enxergar melhor e conseguimos vivenciar essa vida de fé e de amor em conjunto. Daniel, você falou logo no início da fala sobre quando estava falando da semana, que tem a temática da justiça e tudo mais. Sim. Isso tem muito a ver com o tema da campanha da fraternidade desse ano, né? Que é Fraternidade Políticas Públicas e o subtema, né? Serás libertado pelos direitos e pela justiça. Sim. E aí eu queria que você de repente pudesse relacionar qual é a relação entre a campanha da fraternidade e essa semana de unidade pelos cristãos. Perfeito. Sempre quando se faz a campanha da fraternidade, se tem um cuidado de olhar a visão geral dos temas que acontecem no mundo e principalmente no país, né? E a semana de oração é um desses olhares que a campanha faz, né? Então eu acredito com toda certeza que quando se pensa a campanha da fraternidade, mesmo que um ano é ecumênica, de 4 em 4 anos é ecumênica, parece que esse ano vai ser ecumênica, tirando um pouco esse padrão, né, de 4 em 4, mas sempre as comissões olham os temas ao redor, e eu acredito que eles olharam esse tema porque esse tema aqui é composto em janeiro, né? Na verdade, é composto no ano que antecede, né? Eu acredito que a comissão da campanha da fraternidade deve ter olhado, deve ter percebido e disse, não, vamos pegar esse tema e colocar aqui. Então, por isso que é muito próximo, né? Políticas públicas, justiça, justiça e principalmente justiça com a justiça. Então, esses temas se tocam principalmente quando a gente vive hoje no nosso país, né? Retirada de direitos, né? Retirada de ações que nós, como cidadãos, estamos percebendo que vem faltando, né? Não temos mais um sistema de saúde realmente universal, né? Para todos, só para uma parcela da população, a parcela mais pobre, e isso tem cada dia mais sido alimentado, né? Com a diferença social que existe no nosso país. A questão de políticas para a educação, né? A gente tem visto agora, né, os cortes, né, dos ministérios sobre a educação pública brasileira, né? E direitos, né? Vemos que cada dia mais estamos perdendo direitos. Agora está prevista a reforma da Previdência, né? E percebemos que não é uma reforma boa. Até a CNBB já reconheceu isso, né?
a reforma da Previdência não é para o bem do cidadão, né? Então, isso tudo remete no que estamos falando, né? Precisamos fomentar uma política pública para todos, realmente para todos, né? Não só para os mais ricos, mas principalmente para os mais pobres, e não retirar direitos, né? Por isso que os dois temas falam sobre isso, né? Justiça, igualdade para as pessoas e apoio, né? A gente precisa de apoio. O cidadão e a cidadã brasileira, o cidadão e cidadã fluminense precisa de apoio, né? E ter isso como realidade sua do dia a dia, né? Então, dois temas se tocam. Nós vamos falar em algum momento os temas da semana, no caminhar da semana, são muito importantes, né? Vamos falar sobre que direito jorre como a água, quando sempre falar o sim, na misericórdia. Então, quer dizer, tudo tange na relação com a campanha da fraternidade que a Igreja Católica também vem incentivando, vem sempre com temas muito, muito coerentes e consequentes para os seus membros com relação à sociedade. Então, acho que os temas... Eu acredito que as comissões devem ter, né, se falado, se comunicado, claro, se olhado e disse, eu vou falar sobre isso, então vamos falar sobre isso também. Caminhar junto. É uma coisa interessante também que o material ele é internacional, né? Não tem uma produção de um país, ajuda a produzir. Isso. Sempre na semana de oração, como é feito pelas duas grandes conselhos que existem mundialmente, o CMI, né? O Conselho Mundial de Igrejas, que é protestante, mas a Igreja Ortodoxa e o assento de observador da Igreja Católica e o Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos, né? Então, esses dois grandes conselhos se sentam juntos, conversam e dialogam, né? E sempre pedem para algum país fazer esse roteiro, né? Esse ano é a Indonésia, né? E como no extremo norte do mundo, né? Principalmente na Europa e na América do Norte, antecipado, né? Antes do nosso, no período da festa para vocês da Cátedra de São Pedro, para nós confissão de São Pedro, em janeiro, 8 de janeiro, por ali, essa temática é enfatizada, né? Mas quando chega pra gente, a gente dá uma principalmente o CONIC Nacional e junto com a CNBB na sua comissão de ecumenismo, dá uma burilada para adaptar, porque senão fica uma coisa estanque, né? Trazer para lá, vir para cá. Adaptar a realidade, aos desafios do Brasil. Né? Então, tanto é que quem adaptou para a gente foi o CONIC de Minas Gerais. E falando, querendo enfatizar uma outra, quer dizer, dentro da temática, né, da semana, mas querendo mostrar para a gente outra realidade que não é falada dentro do nosso contexto, né? Então, estava aqui. É minha colinha. Estou aqui com uma colinha para a gente não falar. Sim, falando sobre a questão da mineração, dos problemas das barragens, né? Sim. E falando sobre a questão da dependência dos rios, né? Das bacias hidrográficas, né? Rio Doce, Rio Paraopeba e do Rio São Francisco, né? Então, querendo trazer também a justiça para essa população que tem perdido também
a questão do seu direito de viver, né? Sim. Do seu direito de estar morando, né? Isso até é constitucional, né? O direito de moradia. Então, a adaptação para o nosso país, da justiça, é a gente também ver essa questão dos atingidos por barragem, né? Essa é o que o CONIC Minas Gerais adaptou do tema geral para o tema específico para a gente. Então a gente também está falando sobre isso, sobre crimes ambientais. É isso que eu queria lembrar a palavrinha, crimes ambientais, né? E, principalmente sobre a questão dos atingidos por barragem. Então, é essa adaptação lá do tema geral e específico para o hemisfério norte, e nós aqui no hemisfério sul, né, trazemos esse tema também, mas adaptamos para a nossa realidade. Tanto é que a cartilha, né, que a gente chama, é produzida e é colocada tanto lá no site do Vaticano, como no site do Conselho Mundial de Igreja. Então, quem não quiser comprar, o CONIC Nacional vai me bater por causa disso. Mas, agora já passou a semana, né? Já fizeram as vendas que deviam fazer. Mas quem quiser adquirir ele sem precisar comprar, você pode acessar o site do Vaticano, da Santa Sé, e entrar no Conselho Pontifício Conselho de Unidade para os Cristãos, e pegar, tem a cartilha toda lá, ou, se você não quiser ir lá, ir no Conselho Mundial de Igrejas, para ser diferente, né? Você também pode encontrar. Lá no site da Santa Sé, está em português de Portugal, mas não é difícil de se compreender. No Conselho Mundial de Igrejas só está em francês, inglês e alemão, né? Então aí teria que pegar aquele bom Google Translator e fazer a tradução. Mas é importante a gente saber disso, que assim, é acessível. A cartilha não é fechado em 7 chaves, é possível você, até depois da semana, você quiser usar no encontro, tem dicas de oração, de reflexão, os temas diários você pode fazer, tem uma celebração ecumênica que você pode reproduzir. E para comprar ele fisicamente, onde as pessoas podem comprar? Isso, tem que entrar no site do CONIC ou mandar um telefone, é R$5, né? Cada cartilha, cada revistinha dessa, e falar com a Romy, que é a secretária executiva do CONIC Nacional, encomendar, e eles mandam direto na sua casa, sem custos. E ela me disse, né, em suas próprias palavras, eu tive agora na Assembleia do CONIC Nacional, né, em São Paulo, e ela disse: quem se comprar 10 tem um desconto de 50%. Aí tá fazendo propaganda para compensar. Lógico. Fez a propaganda do gratuito, agora. Se comprar 10 folhetos, ganha um desconto de 50% do valor. Legal. Muito bom. E tanto a semana de oração quanto a própria campanha da fraternidade, eles trazem essa relação entre a fé e a justiça, né? A fé e políticas públicas, essa dimensão tão importante que é a dimensão social da fé. Né? Evidenciam que a fé não é uma proposta individualista, verticalizada da sua relação íntima com Deus. Não se basta nisso. Ela deve transbordar e ir para as relações com os irmãos e com a sociedade como um todo. No entanto, a gente sabe que isso é um tema delicado muitas vezes de se tratar nas igrejas, nas comunidades, né? Tem grupos muito resistentes a isso, embora desde o Evangelho, né, enfim, no caso da Igreja Católica, os pronunciamentos dos papas e dos bispos sempre vão nessa direção a doutrina social da doutrina social da Igreja, que a gente sempre fala muito aqui no programa. Mas há, apesar disso tudo, uma certa desobediência, até uma resistência a acolher essa proposta que ela faz parte da doutrina, né? E como é que você vê essa relação entre fé e justiça?
Por que você acha que é importante a participação do cristão na vida social? É algo que é inerente à fé cristã? Como é que você olha essa relação? Eu acredito muito no Evangelho, né? Sempre, desde criança, acredito nisso, né? Não sou 100% anglicano, né? Vim de uma origem mais protestante, mas sempre pautada nesse sentido. O Evangelho nos constrange sempre, quando lemos, sobre a dimensão prática da vida, né? E a dimensão da realidade última, né? Quando a gente vê Cristo falando aos seus discípulos, né? Se você der de comer, der de vestir, der de beber a alguém, você está fazendo para mim, né? E aí você está cumprindo a minha palavra. Então, eu sempre pautei a minha fé, a minha realidade sobre isso, porque isso é o Evangelho, né? E o Evangelho de Cristo não pode ser mudado, só se a gente começar a rasgar a Bíblia, né? Acredito que ninguém vai fazer isso aqui, mas acredito que algumas pessoas esquecem essa dimensão e não leem direito a Bíblia, não por causa de si, mas às vezes por causa dos padres, pastores que influenciam nessa leitura, né? A leitura sempre é de um olhar, né? E às vezes a gente escolhe o olhar que queremos ler. E às vezes escolhemos os olhares e os óculos, né, também, de outras pessoas, né? Então eu sempre escolhi os óculos de bons intérpretes da lei, principalmente quando você vai ler e interpretar esse evangelho, sempre o evangelho nos constrange a enxergar isso. E outra coisa, eu sempre trabalhei, né, eu não sou aqui de Niterói, sou oriundo do Rio de Janeiro, né? Não sou papagoiaba, né? Papagoiaba não é. Papagoiaba de São Gonçalo. São Gonçalo, niteroense. Niteroense. Eu sou natural do Rio de Janeiro, como alguns dizem, carioca, né? E lá eu trabalhava com um projeto chamado Igreja na Rua. E esse projeto é com moradores de rua que tange tentar dar uma dimensão da fé para esses moradores e uma dimensão social, inclusão social a esses moradores de rua. Então não é só celebração, também não é só... É tentar criar uma dimensão única disso, né? Ou pelo menos unificar isso. Então, desde que eu comecei como seminarista, depois já ordenado diácono, depois presbítero, eu continuei com essa realidade da minha vida, né? Não adianta eu estar no púlpito ou na celebração, realizando, falando, sem uma vivência, né? Porque é o discurso vazio, é o discurso que não leva as pessoas a Cristo, mas não leva as pessoas a entender a Cristo, né? E eu acredito que o meu exemplo é importante sempre para a comunidade, né? Não porque eu sou referencial, mas porque o meu discurso tem que me levar a uma prática, né? Palavras soltas e flechas lançadas não voltam mais, né? Então, se eu consigo lançar uma flecha, tocar o coração de alguém, mas não viver isso, vai ser inócuo o meu discurso. Era melhor eu estar em casa assistindo televisão, que é muito melhor, né? Então eu sempre viver isso na prática e tento realizar isso. O Evangelho do Reino de Deus é para todos, mas principalmente é para os mais necessitados, né? Cristo andava com prostitutas, com fariseus, com publicanos, com todo mundo. Então, se eu não consigo fazer isso comigo, com a minha casa, quer dizer, a minha comunidade, eu não estou praticando o Evangelho. Então, tenho
tem um problema. Então, é essa minha vivência que eu tenho. Né? Não sei se é a melhor ou a pior, mas é a vivência que eu tenho, por isso que é importante, sempre foi importante para mim, a minha vivência de prática do Evangelho na vida. Reverendo, Pode falar. tendo a ver com com a pergunta do Rafael e com o que o senhor falou até agora, como que o senhor vê o papel do cristão na sociedade? Assim, qual seria, a partir disso, o papel do cristão em meio à sociedade atual, ao mundo contemporâneo? Eu vejo muito claro na minha mente, assim, quando a gente é batizado, né, a gente faz um compromisso por nós, né? Vários compromissos, né? Respeitar a fé, respeitar a doutrina da igreja, enfim. Mas também falam pra gente que existe um lado, né, da sociedade que eu também tenho que respeitar e vivenciar, né? Depois, né, no caso de vocês na crisma e nós a confirmação, aí não é mais nossos pais ou padrinhos que fazem isso, somos nós mesmos. E quando lá dizemos que concordamos com tudo isso e existe uma dimensão, né, social, eu estou me comprometendo de dizer que o meu chamado cristão não é só para quatro paredes. O meu chamado cristão, para ser cristão, é também na vida. E se na minha vida eu me distancio da realidade, eu não estou vivendo o papel de cristão. Porque o próprio Cristo sempre vivenciou isso na vida, né? Ele sentiu fome, sentiu sede, mas também viu pessoas sentirem fome, sentirem sede, e deu, né? Multiplicação dos pães, né? Ir ao encontro de pessoas cegas, surdas, né? E sempre retornar eles, ou trazer eles de novo, pessoas marginalizadas, retornar à sociedade do seu tempo, da sua época. Então, é inerente, né, ao chamado cristão a vivenciar a sua realidade e tentar transformá-la. Né? É inerente disso, do cristão. Então, quando eu digo que a fé é parte de um discurso, de uma prática, eu convido a todos, e a mim mesmo, a lançar isso na realidade. Quer dizer, eu, cristão, não posso ser só um cristão igrejeiro, né? É uma palavra que está muito na moda, né? Eu não posso ser só um cristão igrejeiro. Vou à igreja, né, participo da missa, né, ou a celebração, como falamos, nos alimentamos do corpo de Cristo, a hóstia e o vinho, e depois vou para casa viver a minha realidade. Não. Né? Quando a gente vê e enxerga a missa, a celebração, e percebe que é um momento místico, mas também é um momento experiencial, onde Cristo morre e Cristo ressuscita, não por nós, não simplesmente por mim, mas por nós, por todos. Então há uma entrega aí. Então eu também tenho que me entregar, né? Se eu sou discípulo dele, eu tenho que me entregar com verdade, e me entregar como? Participando desse mundo, vivenciando esse mundo e tentando transformar esse mundo, né? E aí eu uso uma realidade que a gente recebe, né? Quando enxergamos isso libertariamente, né? O ver, o julgar e o agir, né? A gente não pode sair desses três olhares, né? Ver a realidade, julgar se a realidade é boa ou ruim, e agir, né? Agir positivamente, concretamente no mundo, né? Então isso faz parte. Eu convido as pessoas que são igrejeiras, né? Como um dia eu fui, como um dia nós também fomos, né? Todos nós um dia já fomos aquela pessoa que vai à igreja, participa da missa e vai embora. Convido, tenta romper isso um pouquinho, tenta ver a sua realidade ao seu redor. Às vezes tem
diz uma história de São Justino Mártir que Deus às vezes se esconde na figura do mendigo, né? Então vai lá ver o mendigo que está nas portas da sua casa, na porta da sua comunidade, pergunta por que ele está ali, né? Você vai ver o mundo, ou uma pessoa com deficiência física que não consegue entrar porque não tem rampa nas paróquias, né? Pergunta por que ele está ali, por que não tem uma rampa. Você já está fazendo transformação social, não precisa ir muito longe, não precisa sair do país ou sair da cidade para fazer isso. É só você encontrar na sua realidade. Tem várias realidades na sua porta que você pode transformar. Está ali, é só olhar. Perfeito. Eu queria também, Daniel, que você partilhasse um pouquinho, você comentou, como é que foi essa experiência sua lá no Rio de Janeiro, do projeto Igreja na Rua, né, que tinha uma atuação. Fala pra gente um pouquinho dessa experiência, até para ver se motiva, né, aqui os nossos ouvintes a fazerem trabalhos semelhantes como esse. Sim, a ideia, como tudo na vida, nada se cria, tudo se copia, né? A gente, na verdade, o Bispo Celso, o antigo bispo anglicano do Rio de Janeiro, vivenciou uma experiência na diocese de Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos, de uma celebração no meio da rua, né? A deã da catedral anglicana de Boston ia para a praça em frente à sua catedral e resolveu fazer uma celebração e juntou moradores de rua, não juntou gente da igreja, né? E ela percebeu que não podia só fazer isso, né? Ela queria fazer mais. O nome dela era Reverenda Deb Little, né? Deborah Little, pequenininha, né? Mas com Pequena Débora. Pequena Débora, mas com um pensamento altíssimo, né? E o Bispo Celso trouxe essa experiência para o Rio de Janeiro, convocou a diocese para pensar isso, né? E eu fui um dos que, ainda seminarista, abracei isso, né? Achei que isso era importante, principalmente para o meu ministério pessoal, né? Ministério como cristão, e depois levar isso para o meu ministério ordenado. Então, no dia 25 de dezembro de 2004, a primeira celebração na rua, na Candelária, bem simbólico, onde os meninos foram assassinados, né? A primeira celebração na rua, onde tem a celebração, a distribuição de alimentos, mas também a coleta, né, de nomes de pessoas que precisavam de documento, precisavam de encaminhamento a agências de emprego, a pessoas com problemas de saúde. Então naquela ocasião tinha médicos, então tentaram de algum jeito remédio e principalmente encaminhamento então nos hospitais. Não tinha ainda o SUS, né? Estava sendo construído em 2003 o SUS. Enfim, houve várias ações naquele dia. E isso continua e continuou, né? Durante esses anos. Vamos completar, né? Completamos em 2013, completamos 10 anos, e agora acho que vamos completar 20 anos, né, dessa iniciativa. Isso eu chamo a atenção que os moradores de rua vêm do jeito que eles vêm, né, e há uma triagem, né? Porque a gente também sabe que existem pessoas que estão em situação de rua, né? Não porque quer, mas porque às vezes trabalha no Rio, no centro do Rio, e mora em Santa Cruz, em Campo Grande, ou na Baixada, e não tem dinheiro, o seu salário não cabe esse transporte diário, então ficam na rua. Sim.
né? Então a gente faz essa seleção de pessoas realmente com situação de rua, né? Pessoas que precisam de documentos, de encaminhamentos, enfim. E no primeiro momento tínhamos um espaço, né? Que era o espaço Monte Alverne, ali na Lapa. Nos foi tirado, né, por vários outros problemas, e hoje a gente está em busca de um espaço, né? Até conclamo aos irmãos, quem tiver um espaço no centro do Rio de Janeiro que queira ceder para esse projeto, a gente agradece, né? Não pode ser em Niterói, Niterói, não, porque em Niterói a gente tem. Pode, mas Eu aí... ia até te fazer esse convite, pra gente começar a fazer Niterói isso nós aqui. temos na Amaral, ali pertinho do centro. No coração. No coração do então centro. tá, Então tá, amanhã a gente começa. Beleza. Eu só vou precisar começar a fazer a celebração aqui, porque por enquanto é no Rio. Sim. Eu hoje, né, não estou tão próximo assim, né, fazendo essas celebrações, mas aqui no Niterói, e aí que os bispos não nos ouçam, né, eu tenho uma paroquiana, uma filha de uma paroquiana que não é da paróquia, ela é de uma... ela é kardecista e ela tem esse projeto, né? Uhum. Até eu já tinha comentado com vocês, né? Sim. De levar alimentos para esses moradores de ruas daqui de Niterói. E eu tenho lá, de algum jeito, ajudado, né? Uhum. Então, se a gente puder, se vocês acham que é possível fazer essa junção útil ao agradável, né? Ter um momento desse, interreligioso, e depois, se essas pessoas precisarem, a Sim. gente fazer a triagem e levar para esse Eu espaço. acho. Ótimo. Mas aí fica a ideia no ar, depois a gente comenta. A gente marca uma Maravilha. reunião. E é isso, acho que a proposta do cristianismo é justamente essa, né? Essa atuação sempre a partir da caridade, até do encontro pessoal com Cristo, isso nos impulsiona Sim. a fazer alguma coisa. Infelizmente a gente viu uma realidade de espiritualidade muito forte no Brasil, muito alienante, muito individualista, muito preocupada com os anseios pessoais, com a cura de uma doença, com a obtenção de uma ascensão na carreira profissional, a conseguir um carro, um imóvel. E aí Deus vira um grande comerciante, onde você paga e recebe em troca alguma coisa, e Deus dá para aquele que dá o dízimo, e para aquele que não tem condição financeira não vai dar nada. Então Deus vira um ídolo, né, reduzido à imagem de um ídolo, onde você tem uma relação de comerciante, de troca. E isso tem sido muito alimentado no Brasil nos últimos anos, enfim, na Igreja Católica, em diversas igrejas cristãs, e também outras igrejas, outras religiões não cristãs. Muitas vezes a gente também percebe esse tipo de espiritualidade, uma espiritualidade muito individualista. A gente sempre fala aqui muito no programa a importância de todos nós, e aí focando, né, aqui em Niterói, São Gonçalo, enfim, você que nos acompanha, quebrar essa tradição ruim, né? A tradição é muito bonita, mas tem certas tradições, costumes que a gente, vícios que nós vamos criando, que as comunidades vão criando, que a gente tem que conseguir quebrar isso. E o Papa Francisco tem insistido muito nisso, né? A gente precisa estar muito atento à nossa experiência pessoal de fé. E a gente percebe que muitas pessoas que têm essa atuação voltada para os outros irmãos, para a sociedade, são acusados de hereges, de comunistas, disso, daquilo, né? E de não seguirem Dom Helder tem uma frase que eu Sim. acho fantástica, né? Quando eu dei comida aos pobres, me chamaram de santo. Quando eu perguntei por que eles sentem fome, fui chamado de comunista, É isso. né? Exatamente. Mas e hoje em dia, não sei se na época do Dom Helder era assim, mas eu acho que é até pior. Porque às vezes, Até se mesmo você quando dá a gente comida. dá o pão, a gente já é acusado de alguma coisa. E é muito comum as pessoas terem um senso, eu acho que também não dá para generalizar, tem muita gente com senso, né, muito cristão, com senso da responsabilidade social, com senso de caridade. Eu acho que também muitas vezes falta das próprias instituições religiosas, das igrejas, das pastorais, criar mais espaços, ou então, se eles já existem, fazer que eles sejam conhecidos e acessíveis às pessoas. Tem muita gente que eu vejo na minha paróquia ou em outras paróquias que vem me perguntar: Rafael, tô louca para fazer algum trabalho, o que tem para fazer? E às vezes eu nem sei o que responder para ela, porque embora eu conheça milhões de áreas sociais para atuar dentro da igreja, elas não estão preparadas para receber gente.
Então, não tem assim, procura aquela pessoa que ela vai, ou vai naquele lugar que você vai ser acolhido. A gente sabe que não é tão assim, né? Não, vai ter um encontro daqui a 3 meses, né? Então, muitas vezes o próprio acesso, ele é muito burocratizado, mas ainda assim a gente sabe que tem muitos, infelizmente também tem muitos cristãos que acusam a própria distribuição do pão e muitos acham tem assim um senso muito abstrato de caridade, é bonito, até às vezes fazem uma doação, mas quer que isso seja feito longe. Sim. Né? Vou dar uma cesta para você entregar lá naquela comunidade lá, não quero nem saber onde é que é. E isso é comum, por exemplo, quando a gente percebe uma pessoa em situação de rua que entra numa paróquia durante uma missa, por exemplo, ou durante o horário do expediente, e as pessoas imediatamente já olham com olhar de estranhamento, já querem expulsar porque vai feder, porque vai sujar o banheiro. Semana passada uma paroquiana veio me procurar. Eu não quero nem julgar ela, porque eu acho que faz parte da cultura no qual a gente é educado. Ela veio, Rafael, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer alguma coisa, porque tem muita gente, muito morador de rua, muito mendigo, que entra aqui na paróquia e tá indo no banheiro, e aí tá usando, e aquilo ali pode causar doença, e as crianças depois vão utilizar. É claro que isso pode acontecer, né? É claro que essas pessoas que vivem na rua, elas podem trazer doenças, mas acho que a solução não pode ser a exclusão das pessoas. Então, vamos então limpar o banheiro, né? Vamos então ter mais um cuidado. Depois que essa pessoa usar o banheiro, vamos lá, o funcionário limpa um pouquinho. Ou se a pessoa tá com suja, por que a gente não tenta dar um banho nela, levar para algum lugar, encaminhar pro CRAS, encaminhar pro abrigo da prefeitura, dar o mínimo de cuidado, né? Por que a nossa solução é sempre a exclusão, é sempre que é mais fácil, afastar o problema e não tentar ter esse olhar cristão, né? Então, acho que a gente vive numa sociedade hoje muito intolerante, né? Como é que você tem observado, reverendo, a sociedade brasileira hoje em dia, essa intolerância? Bom, chegamos num tema quente, então tá bom. Eu topo. Vamos lá. A gente está vivendo nesses últimos tempos, e aí a gente pode ir na história brasileira, que o brasileiro nunca foi bonzinho, né? A gente tem uma realidade, uma noção de Brasil muito sonhador, inocente, né? O Brasil sempre, desde o seu descobrimento, através dos portugueses e depois dos outros povos europeus que aqui chegaram, sempre de exclusão, sempre de apropriação indébita, sempre de escravização, escravocrata, né? Não que os outros países sejam perfeitos, né? E não somos nem melhores nem piores, né? Nós somos só uma consequência disso, né? E em um dado momento a gente começou a tentar resolver esses problemas, né? Depois desses anos nós somos o último país no mundo a abolir a escravidão, né? Quer dizer, no papel, né? A gente sempre foi tudo no papel, né? Na realidade, nunca fizemos isso. Se a gente né? for num canavial ali em Campos, continua, ou numa pastelaria isso. aqui na Amaral Peixoto, a gente vai ver trabalho coisa, escravo né? Lugares insalubres de convivência, enfim. Mas tentamos, nos últimos 13 anos, tentamos resolver isso, né? Mas também de uma forma muito, né, incipiente, né? Tentamos da Bolsa Família, Bolsa Escola, tal, mas não chegamos à profundidade disso, né? E quando a gente não chega à profundidade disso, qual é a consequência disso? O outro lado, que não quer, que não se sente de algum jeito protegido ou acolhido, porque é só para quem é pobre, para mim não, né? E isso a classe média, né? Era e viseira a fazer isso, haja vista a ditadura militar da década de 60, né? É fruto dessa classe média que se achou também excluída em algum momento e se colocou nas ruas pedindo direitos também, né? Ou pelo menos a manutenção do seu status, né? E agora a mesma coisa acontecendo, né? A classe média, né? média baixa se sentiu também, né, atingida pelos seus direitos, né? Já que são muito poucos, né? Quem não tem nada tem que continuar sem nada, e o meu, que são poucos, tem que continuar. Eu tenho que continuar com eles e não pode ser mexido, né?
e nem igualizar, colocar igualmente, pelo menos justamente, né? Não igualmente, justamente. Eu acho que não é nem só de ser mexido, mas parece que tem uma coisa assim, tipo, eu tenho esse direito, o outro não. É que tem a ver com a intolerância, né? Isso, então. Eu não tolero que o outro tenha o mesmo direito pois é. que eu. Então isso cresceu e agora com as redes sociais e com a tal liberdade de expressão, né? Que na verdade liberdade de expressão não quer dizer que eu vou falar tudo, né? Liberdade de expressão, eu tenho o direito de ter uma opinião, mas quando essa opinião se transforma em perseguição, intolerância ao osso, deixou de ser liberdade de expressão e virou ataque, né? É o que aconteceu, né? A tal da liberdade de expressão, agora o outro lado quis começar a atacar, né? E ataca da forma mais cruel possível, né? Falando sobre feminicídio, dizendo que, bem feito, ela quis assim, ela se veste assim, a consequência é essa. Ou quando o mais pobre entra no salão do aeroporto, como é que esse cara está aqui? Isso está virando rodoviária, né? A gente ouve isso, e uma socialite que tinha uma coluna no jornal deixou isso bem claro, né? Coitada que ela acabou com um legado que a irmã dela, né? A Danusa, Nara Leão, desculpa, falei o nome dela, não é pra falar o nome. A Nara Leão deixou, né, de música, de inclusão social, tal. A Danusa acabou com todo o legado que a irmã dela tinha deixado, dizendo que agora o aeroporto virou uma rodoviária, ela não ia mais viajar, porque tem pobre agora passeando pelo aeroporto, né? Pelo amor de Deus, né? Que ela descanse em paz, mas é isso. Deixo a partir desse artigo, eu deixo esse artigo para você ler, tá no Jornal do Brasil, nos arquivos do Jornal do Brasil, infelizmente. Foi a partir desse ponto em diante que começou as pessoas, e principalmente a classe média baixa, a se achar no direito de que eu tenho um pequeno direito, então eu tenho que manter esse direito e o outro não pode ter mais esse direito, né? E nem reivindicar esse direito. Então eu acredito que a nossa sociedade brasileira nesses últimos tempos tem mostrado realmente quem é, né? Isso por um lado é bom, né? Porque pelo menos a gente deixou aquele olhar romântico, somos bonzinhos, somos acolhedores e tal, né? Mas deixou claramente também, e é uma coisa aí que vocês jovens melhor do que eu podem notar, que apesar de negativamente, né, esse espectro da população dizer realmente o que pensa, criou em vocês, e eu digo isso com uma alegria enorme, criou em vocês um senso crítico muito maior do que a minha geração teve. A minha geração foi uma geração alienada, achando que não, o Brasil todo mundo é bonzinho, todo mundo é bonitinho, né? E vocês agora estão percebendo que não é assim e que a gente precisa reivindicar. A gente precisa sair da nossa inércia e começar a ir às ruas, né, a se manifestar, a dizer que a gente tem que manter pelo menos um país democrático, né? E realmente democrático, né? Um país que tenha realmente uma civilidade, né? As pessoas não podem chegar para as outras e dizer que elas têm que morrer, né? Que é legal matar bandido, né? Que é normal Posso falar aqui da população LGBTI? Pode. Pode? Então, que é normal a população LGBTI ser a mais exterminada do país, né? O feminicídio cresceu exponencialmente. E dizer que isso é normal, não é normal, né? Não é normal, não é comum, né? Isso não acontece por acaso, né? Isso é o crescente e o demonstrar como a nossa sociedade está doente e precisa ser tratada, né? E o tratamento é só
com políticas públicas boas, do Estado realmente ser um Estado de bem-estar social, não de bem-estar para uma pequena parte da população, né? Os governantes, né, e aí de todas as camadas, município, Estado e federal, realmente serem representantes do seu povo, não representantes do seu bolso, né, como a gente ouve, né, infelizmente, né? Quando a gente tratar isso com os devidos remédios, né, com os devidos ações, eu acho que a gente consegue retrair essa população que resolveu mostrar a cara, né, do seu preconceito, e retomar um crescimento de civilidade, de democracia, que nesses últimos tempos tem corroído, né, a nossa sociedade, né? A nossa sociedade está se tornando uma sociedade quase persecutória, né? Ninguém pode mais dizer o que pensa, né? Porque ao mesmo tempo que tem liberdade de expressão, tem liberdade de cerceamento de ideia, né? De censura, né? Tem liberdade de expressão, mas também tem censura, né? Que o STF fez e irem vir. O Congresso de vez em quando deixa claro o que ele quer. Enfim, eu acho que a gente precisa tratar a nossa sociedade, né? Eu acho que nós cristãos somos convidados, né? E aí a dimensão, né, mística, né? Nós somos convidados diante dessa situação, nós cristãos com consciência, nós começamos a nos manifestar, né? Isso não é cristianismo, né? Desculpe o pessoal que apoia esse tipo de ação, não é cristianismo. Cristianismo não é pró-violência, não é pró-tirada de direitos, não é pró-destruição de futuros, não é, né? Cristianismo é transformação, é conversão, e converter é você se transformar em algo positivo e muito bom, né? Porque ele disse que teríamos vida e vida em abundância. Vida em abundância não quer dizer vida rica, né? Com mansões e carros do último tipo. Pelo contrário, vida em abundância é vida com dignidade, com respeito, com segurança, com liberdade, com verdade, né? Então a minha análise desses últimos tempos infelizmente é triste, mas eu acho que a gente tem remédio, acho que a gente tem cura, né? Eu acho que e parte de nós, cristãos, que pensam que, não que os outros não pensam, mas que percebem a realidade, conseguem, se a gente não se levantar, a coisa pode piorar, né? Então é um convite, né? Um convite pra gente, né? Se posicionar, se colocar diante dessa realidade. Maravilha, reverendo. Obrigado pelas palavras. A gente está chegando aqui no finalzinho do nosso programa. A gente agradece mais uma vez a presença. É muito bom a gente poder conversar, trocar ideias, né? E apesar de todas as diferenças, a gente sempre foca naquilo que nos une, naquilo que nos comunga, né? E nós temos esse segmento pelo Evangelho, por Jesus Cristo, pela sua mensagem, pelo reino de Deus, e juntos, nesse aspecto, a gente vai sempre caminhar. E acho que a gente pode construir muita coisa bonita em conjunto, um projeto como esse, ali no centro de Niterói, seria fantástico. A gente também não vai ser. Vai ser. Estaremos aqui nos próximos programas trazendo novidades sobre isso. E aproveitando até, né, já que semana de unidade. Oração pela unidade. Unidade pelos cristãos, enfim. Convidar o pessoal de casa, Rafa, para a caminhada amanhã, caminhada interreligiosa, pela paz aqui em Niterói. Vai começar no MAC às 17 horas. A gente vai caminhar até o final da Praia de Caraí. Quem puder levar uma vela também. Vai ser um momento muito bonito. O reverendo Daniel vai estar presente também. Outros cristãos, outras pessoas também não cristãs. Vai ser um momento muito bonito de unidade. É isso aí. Então, aproveitando, né, para a gente fazer nossas considerações finais. Lara, tem alguma outra consideração final para fazer?
Não, só agradecer ao Daniel, muito obrigada pela presença, obrigada mais uma vez pessoal da rádio pelo convite. Sempre que precisarem posso vir, enfim, é sempre muito bom. E é isso, né? Deixar essa mensagem de que através da unidade, da comunhão, do diálogo, da tolerância, que a gente vai construir um mundo e um país de paz e de igualdade e de justiça. Isso aí, aproveitando também, fazendo um convite para que vocês leiam nosso jornal Niterói Católico, tem uma coluna do nosso bispo auxiliar Dom Luiz sobre o ecumenismo, essa relação com as outras religiões. Então, você que já pode pegar seu jornalzinho na sua paróquia, aproveite para ler a coluna de Dom Luiz sobre esse assunto que a gente tratou aqui hoje, que é o ecumenismo. Sim. Reverendo Daniel, suas considerações finais? Quero só agradecer o espaço, agradecer o convite. Mais uma vez, é uma alegria estar com vocês. A gente está em outros eventos, mas mais distantes, mas hoje mais próximo, nesse programa. Agradecer os ouvintes que estão nos assistindo e ouvindo. É uma alegria saber que existem pessoas que gostam de ouvir bom programa, um programa de qualidade, um programa que faz as pessoas não só ouvirem ou assistirem, mas também pensarem. Isso é muito bom, eu sou incentivador desse tipo de ação. Então, mais uma vez, parabéns para vocês. Obrigado. Que fazem esse programa. Te agradece, então, mais uma vez a sua presença, Daniel. A casa é sua, pode estar sempre bem-vindo aqui. E é isso, queridos ouvintes, uma alegria estar com todos vocês. E até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Você ouviu pela Rádio Anunciadora Fé e Cidadania, com Lúcio Machado, Rafael Costa, Ciro de Holanda e Tadeu Araújo.